Olá, vamos estudar mais uma vez a Palavra de Deus. Estamos numa pequena série sobre a lei de Deus. E antes de estudarmos a sua palavra, é sempre importante orarmos, pedindo a orientação, a direção do Espírito Santo. Por isso, se você puder, feche seus olhos e vamos falar com Deus agora. Senhor nosso Deus, pedimos mais uma vez a tua sabedoria para abrirmos a tua palavra. Que teu Santo Espírito nos guie na verdade. Em nome de Jesus. Amém. Nós temos estudado sobre a lei de Deus e no último estudo que fizemos, falamos sobre a função da lei. O que é a função da lei e o que não é a função da lei. Muitos judeus acharam que por guardar a lei estariam garantindo sua salvação. Só que deste extremo, muitos pularam para o outro extremo, achando que ao corrigir essa distorção teológica, é como se os escritores do Novo Testamento estivessem agora anulando a lei, ou que a lei de Deus no Novo Testamento, que é chamada de Nova Aliança também, não tem mais o seu papel, que ela teria sido para os judeus, os tempos antigos, e agora ela não teria mais o mesmo papel. Mas eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 2. Nós vamos ver, então, como se dá a salvação e qual é o papel da lei, ou o papel da obediência, o papel das duas obras. Efésios 2, nós vamos ler dos versos 8 até o 10. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Paulo é claro, e esta é uma das passagens assim famosas, clássicas de Paulo, e aqui ele resume muito bem o processo da salvação. Esse texto é fantástico. Ele diz assim, pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, a salvação é um dom de Deus, uma dádiva. E não é das obras para que ninguém se glorie. A Bíblia é clara. Só que muitas pessoas param aí no verso 9 e ignoram o verso 10. Ele diz assim, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Veja, a minha obediência ou as obras que eu faço não me salvam. Nós não somos salvos pela obediência, mas a Bíblia diz que nós somos salvos para a obediência. Imagine se eu sou salvo do pecado e continuo numa vida pecaminosa. Nós somos salvos para a obediência, não pela obediência. Nós somos salvos pela graça de Deus. Nós somos salvos pelo sacrifício que Jesus realizou em nosso lugar. Mas nós somos salvos para a obediência. Agora nós vamos para um outro texto de Paulo, em Romanos. O próprio apóstolo Pedro disse que estudar os textos de Paulo não é tarefa fácil. Ele disse que há textos, do apóstolo Paulo que os indoutos e os inconstantes torcem para a sua própria perdição. E há livros, compêndios, estudos grandiosos sobre o livro de Romanos. Esse não é um livro fácil, honestamente, de ser entendido. Mas eu gostaria de pensar apenas alguns versos aqui de Paulo, os capítulos 6 e 7, basicamente, para aclarar esse sentido. Capítulo 6, começando pelo verso 1, diz assim, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Lembrando que o apóstolo João diz que pecado é o quê? Transgressão da lei. Então, quando Paulo diz assim, permaneceremos no pecado para que a graça aumente, é como se ele dissesse, vamos continuar transgredindo a lei de Deus para que a graça aumente? Nós já vimos também que sem lei não há pecado. Pecado é transgressão da lei de Deus.
Um pouco mais abaixo, ainda no capítulo 6, no versos 15 e 16, Paulo diz assim: Que diremos, pois? Havemos de pecar por não estarmos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos oferecerdes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Então, nós temos basicamente duas obediências. Ou obedecemos às nossas inclinações do pecado, obedecemos à força do pecado que age em nós, ou obedecemos a Deus, a sua vontade, que são expressos ou expressas na sua lei, não é? E no verso 18, Paulo diz assim: Fostes libertados do pecado e vos tornastes escravos da justiça, não é? E depois no verso 22 e 23, uma passagem bem conhecida, ele diz assim: Agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Então vejam, os aspectos da lei, os papéis que a lei tem nesse processo. Quando nós aceitamos a Cristo, nós somos justificados. Aí começa um outro processo, que é o processo da santificação. O que é a santificação? É irmos desenvolvendo na comunhão com Cristo, na comunhão com Deus, pela transformação do Santo Espírito, um caráter semelhante ao de Jesus. Esse é o processo da santificação, que vai culminar na glorificação quando tivermos a transformação final. Quando a natureza pecaminosa for erradicada de nós. Paulo fala deste processo. E então nós precisamos entender que nós somos, agora somos feitos servos de Deus e para a santificação. E depois ele diz assim: Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Paulo reforça mais uma vez que a vida eterna é um dom gratuito de Deus. Mas ele fala aqui que nós devemos desenvolver o quê? A santificação. Pois ser salvo do pecado é ser transformado para não ser mais escravo do pecado. Depois, agora no capítulo 7, este capítulo é um capítulo que Paulo fala muito da questão da lei, da graça, né? E é um capítulo bem conhecido e bem discutido, mas, mais uma vez eu enfatizo, não muito fácil de compreender, quando sem uma reflexão mais profunda, mas ainda assim eu quero tomar alguns pontos, né? No verso 7, Paulo diz assim: Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não conhecia o pecado senão por intermédio da lei. E depois, um pouquinho mais abaixo, Paulo faz uma consideração sobre a lei, no verso 12, dizendo: Portanto, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Então, note, Paulo diz claramente que a lei é santa, o mandamento é santo, é justo, é bom. E depois, no verso 14, ele diz assim: Bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido como escravo ao pecado. E aqui Paulo começa a falar de um conflito. Bem sabemos que a lei é espiritual, diz Paulo, mas eu sou carnal. Então existe, a lei me manda fazer uma coisa, mas eu quero fazer outra. E aí, no verso 15, Paulo fala da sua própria experiência, do seu próprio conflito. Ele diz assim: O que faço não entendo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E ele diz assim: E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Quando eu deixo de fazer minha própria vontade e faço a vontade de Deus, ele diz: Eu estou consentido com a lei, que é boa, né? E depois, no verso 19, Paulo diz assim: Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então acho esta lei em mim, que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Pois, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus.
Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de sorte que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Agora nós chegamos num ponto assim grandioso de Paulo. Paulo fala, na verdade, de duas leis. Ele fala assim, quando eu não quero que faço, eu consinto com a lei de Deus, com a lei espiritual que é boa. Ele dizia, a lei é espiritual, o problema é que eu sou carnal. Ele diz assim, e aquilo que eu sei que é certo fazer, aquilo que eu deveria fazer e que eu gostaria de fazer, então não é o que eu faço. Aí ele diz assim, então eu acho em mim, no meu corpo, esta lei. Aquilo que a gente chama de tendência pecaminosa, de tendência para o pecado, de natureza pecaminosa, Paulo chama de lei. Ela tem como que uma força de lei sobre o nosso corpo, o nosso ser. E por isso que Jesus veio nos salvar, veio nos salvar do pecado. O homem sozinho não pode resistir ao pecado. Nós podemos ser pecadores melhorados, mas a Bíblia diz que transformar o coração é obra do Espírito de Deus, só Deus pode transformar o ser humano no seu íntimo. E então Paulo deixa claro aqui duas leis. E aí depois ele diz assim, a lei de Deus, verso 25, e lei do pecado. E muita gente ignora depois, quando Paulo está falando de lei, a gente sempre tem que tomar cuidado com que lei Paulo está falando. Quando diz que nós não somos mais escravos da lei, de que lei ele está falando? Porque a lei verdadeira de Deus, ela não nos escraviza, na verdade ela nos liberta da nossa desobediência, do nosso erro. A lei de Deus, como diz, ele diz que ela é santa, que ela é justa, que ela é boa, não é? Depois no capítulo 8, Paulo diz assim, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Percebe? Então Paulo está falando aqui de duas leis, de uma dualidade de leis. Uma lei que é espiritual, que liberta, e uma lei que escraviza. O pecado nos escraviza, Deus não nos escraviza. O pecado tem essa força de escravizar, e depois no verso 7, Paulo diz assim, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, porque ela nos torna arredios, ela não nos permite ser sujeitos à lei de Deus. Então Paulo fala aqui de uma maneira que mostra claro que a lei de Deus ela está vigente e que ela é para o nosso bem. Você pode reler esta lei lá em Êxodo capítulo 20, meditar sobre esta lei e ver ali os princípios e tente ver cada ponto ali como revela o caráter de Deus, aquilo que Deus espera de nós. E tenho certeza de que você vai ver como Deus foi sábio e justo ao nos dar esta lei. Nós vamos, no próximo encontro, falar então das características do povo de Deus em relação à sua lei. Espero que você esteja conosco novamente. Vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por este aprendizado. Queremos te agradecer pela tua palavra que nos tira da ignorância, a tua palavra que nos revela a verdade e nos mostra, Senhor, a grandeza dos teus planos para nós. Obrigado pela salvação. Obrigado, Senhor, pela referência que nós temos na tua lei, daquilo que é verdade, daquilo que é certo, daquilo que é correto, daquilo que é justo. E também, Senhor, porque Jesus Cristo veio para nos tirar da escravidão, da lei do pecado, da tendência pecaminosa que nos leva a fazer aquilo que sabemos ser errado. Que o Senhor possa nos abençoar, abençoar as pessoas que estão assistindo. Dá a elas, Senhor, teu Santo Espírito, para que as transforme e coloquem a tua lei no coração delas. Em nome de Jesus. Amém.